Sarma era a rainha vegana da cidade de Nova York. Ela teve um plano e conseguiu revolucionar a culinária vegana dentro da cidade. Com suas criações, ela revolucionou os alimentos crus, mas depois ela passa a ser o centro de uma grande fraude que destruiu por completo o seu império. Infelizmente, ela caiu num golpe ou deu o golpe? Eis a pergunta. A Netflix produziu um documentário sobre a Sarma. Ela mesma fala abertamente sobre tudo o que aconteceu. Bom, ela conta ali o seu relacionamento com Anthony Stranges. Antes ela era casada com um chefe de cozinha, um cara que já era renomado, e ela então ali só era uma cozinheira, assim, vamos dizer, né? E ele era o cara famoso. Ela se casa com ele e os dois têm a ideia de abrir um restaurante vegano. E tem esse cara aqui que vocês estão vendo, ele foi o cara que financiou esse restaurante. Bem, a um certo ponto ali, os dois não se dão mais tão bem, resolvem se separar. E ele manda esse investidor escolher ou a Sarma ou ele. E o investidor escolhe a Sarma. Ela passa a ficar um bom tempo, muito tempo, na verdade, sozinha. E tem ali, parece, uma amizade muito grande, uma amizade íntima com o Alec Baldwin, que era um frequentador assíduo do restaurante da Sarma. Ela tinha uma relação muito bacana com os seus funcionários. Ela era chamada de Sarma Mama. Ela chega até a contar num episódio da série da Netflix que ela queria ter casado com o Alec Baldwin, que ele teria até pedido ela em namoro, mas que ela não aceitou. E que ele conheceu a esposa dele, a Hilária, no restaurante da Sarma. Então, pela internet, ela conhece esse cara, o Anthony Stranges, que twintava junto ali com Baldwin, parecia que era amigo dele. E parece que os dois tiveram uma conexão instantânea. Ela diz que sentia que já tinha conhecido ele de outras vidas e que tinha aquele desejo de ter ele do lado. Nesse período, a Sarma, se sentindo sozinha, ela adota um cachorro que chama Leon. E estava sempre ali conversando com o Anthony, que até então ela conhecia como Shane. E como ele conversava também com Alec, ela achava que poderia ser algum amigo dele. Então aquilo meio que foi um selo de aprovação para Sarma confiar tanto no Shane. A Sarma convida o Shane para ir até a casa dela para passar alguns dias. E aí as pessoas notam que ele é um cara estranho, muito distante, não cumprimenta ninguém, não fala sobre ele mesmo. E um funcionário escuta ele sendo chamado no telefone por Anthony Stranges. Quando eles colocam na internet o nome Anthony Stranges, aparece lá um monte de denúncia contra o cara. Atividade fraudulenta, passagem pela polícia. Então, segundo a Sarah, ela chama ele e pergunta o que está acontecendo. E ele fala que é porque ele trabalhava em operações secretas, operações militares dos Estados Unidos. E, portanto, precisava manter um nível de sigilo sobre o seu nome muito grande. Bem, a Sarah é avisada, mas ela não presta atenção nos avisos dos amigos, da irmã, ignora todo mundo e continua a vida com o Anthony. E aí, a partir desse momento, ela não tem a data certa, ele passa a pedir dinheiro para ela, dizendo que vai pagar em uma semana, por exemplo. E ela dá e na semana seguinte ele paga. Bom, segundo o documentário, ela é naturalmente generosa. Tem até um cara lá que dá uma entrevista explicando que ele era um morador de rua e que ela acolheu tão bem ele e que até Natal já passou no restaurante com ela.
Parece que ela é uma pessoa realmente generosa. Bem, quando a Sarma separou do primeiro marido dela, ela comprou a parte do marido do restaurante por 2 milhões. Ou seja, ela devia 2 milhões de dólares para esse marido que ela dividiu em várias vezes. Então, o caixa da empresa não estava muito bacana. Ela pagava tanto o investidor quanto o marido sempre atrasada. Ela passava por dificuldades financeiras. O Stranges, por outro lado, mostrava para ela uma vida de ostentação muito grande. Ele levou ela numa loja da Tiffany, ela experimentou um anel de 800 milhões de dólares. Ela comia em restaurantes caríssimos, veganos caríssimos. Eles viajavam pelos Estados Unidos ali no início. E ele sempre indo em grandes hotéis e etc. Aí em 2012, a Sarma conta que os pagamentos do restaurante estavam atrasados, que ela só estava pagando mesmo o salário dos funcionários. O marido e o investidor estavam sem os seus pagamentos. Ele promete que vai ajudar ela a pagar a dívida dela e faz com que ela entre em contato com um cara de uma TI que viveria na Europa. É muito interessante essa parte no documentário porque eles colocam o cara lendo os e-mails que foram trocados com a Sarah. Repare, nesses e-mails a Sarah dá como posso dizer, os dados dela para que ele tenha acesso às contas bancárias dela. Esse cara possuindo todos os dados dela, ele vai fazer com a conta dela o que ela quiser. Então ela começa a conversar com ele dizendo que precisa de dinheiro tal. Aí a quantia vai chegar em tal data na sua conta. Então ela colocava 30 mil, mandava pro Stanges 30 mil, com 15 dias aparecia lá os 30, ou então a metade. Lembrando que nesse primeiro momento o dinheiro aos poucos voltava, mas ela sempre estava nunca tinha quantidade total do dinheiro. E ela sempre ficou conversando com esse cara de TI. Para resumir a história, ela conversou com esse cara por cerca de 2 anos. E em algum momento ela pensou: eu acho que você não existe. Por que você não vem me conhecer? E ele fala que é porque ele mora na Europa. Aí ela fala: eu acho que você é o Anthony conversando comigo. E era ele. Ele inventou o e-mail. E era ele criou o e-mail, se fez de amigo para controlar ela. Ainda bem que esses e-mails foram guardados, não foram deletados, serviu como prova no futuro. Quando eles se casaram, eles só se conheciam mais ou menos há 1 ano. Bom, e aí ele começa a manipular cada vez mais ela. E ele começa a solicitar mais dinheiro. Ele começa a fazer um jogo sexual com ela envolvendo ser vendado e humilhado. Ele começa a gritar com ela, a fazer ameaça. E em algum momento ele começa a dizer para ela que o dinheiro fazia parte de um teste de fé. E que tudo faria sentido em breve, que eles teriam esse final feliz. Nesse período ele ganha alguma quantia de dinheiro, dá para ela, mas 2 ou 3 dias depois ele já pede de volta para ela. E ele fala que ele tá ficando muito gordinho. Aí ele fala que é nesse período que seu corpo tá ali com um traje de carne deliberadamente projetado para testar a determinação do relacionamento dos dois. Tem até uma mensagem que ele fala assim para ela: eu tô muito gordo para você e por causa dessa sua idiotice eu tô ansioso pra não voltar a ser gordo e como mais, isso é deprimente. Ele sempre tenta culpar ela pelas coisas e fazer com que ela mande mais dinheiro pra ele dessa forma.
Bem, ele começa a dizer pra ela que os dois estavam ligados telepaticamente e que ele sabia até onde ela estava. E que ele tornaria o Leon, o cachorro dela, imortal. Isso mesmo, ele tornaria o cachorro dela imortal. E que os dois seriam ligados por outras vidas. E que os espíritos e outras forças do mal sabiam o que ela fazia e o que ela falava e onde ela andava. Tem um episódio que ela tá num restaurante que ela nunca teria ido e que ele simplesmente liga para esse restaurante. Bom, a gente não sabe como ele conseguiu encontrá-la. Talvez ele estava seguindo ela, não sei. Mas ela fala que ele estava viajando e que ele ligou para esse restaurante e falou: tá vendo? Eu sei onde você tá. Querendo mostrar para ela que eles estavam ligados telepaticamente ou que algum espírito, alguma força sobrenatural contou para ela onde ele estava. Bem, entre 2012 e 2014, a Sarma enviou para os Strangers um total de $1.700.000. Ela estava ficando sem dinheiro e sem tempo para pagar as pessoas que ela devia. A maior parte desse dinheiro vinha das contas bancárias do Puri Food Wine, que é o restaurante dela. E ela sempre nessa crença de que em algum dado momento esse dinheiro viria multiplicado e que ela teria um futuro melhor e que ela e os Strangers teria um final feliz. Ela dizia amar muito ele e que ela não sabe como ela foi manipulada a tal ponto. Bem, o tempo inteiro o documentário mostra e-mails, conversa do Strangers com a Sarma, ele mandando ela colocar o dinheiro. Ele tentando entrar no restaurante dela, ele envia ela para Roma dizendo que lá ela vai fechar grandes negócios e que ela encontraria um irmão. Ela vai para Roma sozinha, enquanto isso ele vai para o restaurante e fala que agora é ele que vai tomar conta e que o dinheiro deve ser repassado a ele. As pessoas mandam mensagens para ela, simplesmente não responde. Então, os funcionários têm uma grande dúvida até que ponto a Sarma sabia o que ele fazia, que ele estava tirando o dinheiro dela e que ele estava começando a pegar empréstimo em nome dela. Ele começou a ter reuniões com investidores, dizendo que era para investir no restaurante dela e que ela estaria em Roma fechando com outros negócios, porque ela abriria um restaurante na Europa. Então, ele estava pegando investimentos com o nome dela, muito dinheiro com o nome dela. E os funcionários se perguntam, será que ela sabia? Por que ela ficou fora, sozinha em Roma? Enquanto todo mundo estava lá, passando necessidade, ela estaria fechando negócio em Roma, no Japão. E aí os cheques de pagamento dos funcionários começaram a atrasar. Antes o pagamento, que era semanal, passou a ser mensal. E mesmo mensal passou a não ser pago. Enquanto isso, eles exibiam uma vida de luxo na Europa. Eles viajaram nesse período, foram para a Europa, tiravam fotos lindas e os funcionários sem receber os seus salários, o investidor sem receber o seu dinheiro mensal e o ex-marido dela também. Bem, então eles decidem fazer uma greve, eles fecham o restaurante, colocam plaquinhas dizendo que estavam em greve, que eles precisavam do dinheiro, que os funcionários precisavam do dinheiro. Bem, esse gerente aqui que vocês estão vendo manda uma mensagem para Sarah dizendo que está indignado com o fato dela estar na Europa, gastando dinheiro, sabendo que eles estão sem receber o salário. E ele foi muito duro. E ela fala assim, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. E ele fala, verdade, ela tem a razão dela. Mas naquele dia eu estava muito nervoso e disse a ela que achava que ela não tinha dignidade de estar na Europa e a gente sem receber o nosso salário. Então, no outro dia ela manda ele embora. Ele abre um outro restaurante na mesma rua, com a mesma ideia também de comida crua, vegana, e leva parte da equipe que estava em greve.
A Sarma volta para Nova York, ela fala no documentário que achou um absurdo, que ela já tinha feito outras viagens e que tudo sempre ficava em ordem. E que eles estavam lá realmente tentando fazer com que pessoas investissem num restaurante. Só que ela culpa o tempo inteiro o Anthony, dizendo que ele já tinha gastado todo o dinheiro dela e que ela só estava com o dinheiro lá de estar na Europa mesmo. Enfim, o restaurante é fechado e ela precisa de $850 mil para colocar ele para funcionar de novo. Ela não consegue esse dinheiro todo, mas consegue uma parte que deu para ela pagar o aluguel atrasado, alguns funcionários que ela tinha atrasado, ela pagou, outros não. Não pagou o marido, mas conseguiu abrir de novo o restaurante. E parte da equipe que estava no outro restaurante retornou para trabalhar com ela. Bem, se ela acreditava que o Stenger tinha algum propósito maior com esse dinheiro, que estaria guardado em algum lugar, na verdade ele estava gastando em cassino. Ele era um apostador tão grande que ele ficou conhecido pelo próprio nome no Fox Cassino, que é um cassino imenso. Ele faz um amigo, chama Nazim, que se torna amigo também da Sarma, que foi atraído pelos planos de negócio do Stenger e acaba investindo no Stenger 100 mil. Ele dá 100 mil pro cara. E não tem de volta, como sempre. E ele fica com muito medo de denunciar ele, porque ele acredita que ele realmente era das forças especiais dos Estados Unidos. Ele chega a fazer viagens com o Stenger, ficar em hotel luxuoso, e acha que aquele cara tem dinheiro que uma hora pode ser que pague ele. Bem, a Sarma recebe vários alertas. A irmã tenta conversar com ela, o pai, mas ela não ouve ninguém. E o funcionário que falasse alguma coisa com ela, ela simplesmente demitia. E aí o dinheiro dos investidores que seca, o que ela consegue de início seca. Os funcionários, de novo, não são pagos. Eles fazem outro protesto na frente do restaurante. E enquanto isso, a Sarma tá pedindo dinheiro para investidores. E tem gente que tá investindo pesado nela. Só que esse dinheiro não tá entrando no restaurante. Bom, quando a notícia se espalha, os investidores entram em contato com a polícia e exigem que algo seja feito. Pois ela tinha adquirido um dinheiro sobre falsos pretextos antes de partir com Strangers para a Europa. A quantia desse dinheiro que eles levaram exigiu uma acusação criminal e um mandato de prisão, que foi emitido para sua prisão. Antes de ir para a Europa, como eu disse, ela tinha pegado muito dinheiro de investidor. E quando os investidores veem que o restaurante foi fechado, reaberto, ela pedindo mais dinheiro, eles entram em contato com a polícia e explicam tudo. Só que a polícia entende que aquele valor ainda não era uma predisposição para que abrisse um inquérito contra ela. Bem, ela retorna, abre o restaurante, como eu disse, só que volta a não pagar os funcionários, ela volta a fazer as coisas erradas. Inclusive, pega o primeiro investidor que acredita muito nela e fala que é para ele vender a parte dele para um tal de Mike. Marca encontro com esse Mike. Na verdade, esse Mike era o Strangers. Ela sabia que era o Strangers. E ele fica de depositar o dinheiro para esse investidor e nunca deposita. Mas queria que o cara assinasse o papel antes, coisa que no documentário não falou. Ele queria que ele assinasse o papel, dando todo o direito para ele, Mike, para Sarma também, e para ele pagar, tipo, depois. O cara não aceita, óbvio. É quando um último investimento, que eles pegam um certo valor que não é dito no documentário. Esse investidor vai até a polícia, então dá como a polícia já tem indícios para poder indiciar a Sarma. Então essa quantia leva a uma acusação criminal e um mandato de prisão é emitido para Sarma.
Mas aí ela foge. Ela fala que ela não sabia que estava fugindo, que eles queriam dar um tempo porque viu que o restaurante fechou e não tinha mais dinheiro, então eles foram embora. Bem, mas eu fiquei pensando, como é que você vai embora? E não é uma fuga. Tipo, você tá com dinheiro, você fica em hotel bom, vai em restaurante bacana. Você tá com certo dinheiro para fazer tudo isso. Bem, a mãe da Sarma alega que a filha precisava desesperadamente de ajuda e que ela estava saindo do controle, e ela envia dinheiro pro Stange sem a Sarah saber. Eles desaparecem por 10 meses. Durante esse tempo, o Stange vive basicamente do dinheiro da mãe da Sarma, que ela vai enviando desesperadamente para ajudar a filha. Nos vídeos que a Netflix disponibiliza, mostra a Sarah com depressão, gritando, chorando. Ela achava que se ela chorasse alto, que alguém em algum momento ligaria para a polícia e acharia os dois. Ela diz não ter força para se entregar. E até que no dia, depois de 40 noites hospedada nesse hotel, a polícia acaba encontrando o casal. Ele compra uma pizza e asa de frango e pede com seu nome mesmo, Anthony Stranges. Então, a polícia chega até o local e prende o Anthony primeiro no saguão do hotel e depois prende a Sarma. Bem, o advogado do Stranges vai dizer que a Sarah não foi controlada, que ela não foi coagida, que ela sabia de tudo o que estava acontecendo desde a viagem da Europa, que ela sabia que os cheques não estavam chegando em sua empresa e que ela deixou tudo acontecer, que ele dava liberdade para ela ir se entregar ou denunciar. Ele questiona por que a Sarah não tomou nenhuma atitude uma vez que ela achou que ele estava pegando o dinheiro dela e não devolvendo como ela diz, né? E ele acaba realmente no júri culpando a Sarah por não fazer nada. Ele, em dado momento, ele é até machista. Mas, enfim. A Sarma se declara culpada alegando que ela não tinha mais dinheiro para as despesas de um julgamento. Então, ela se declara culpada de furto, fraude fiscal criminal e conspiração para fraudar em troca de 5 anos de liberdade condicional, além de 4 meses atrás que ela já tinha passado na prisão de Rikisland. Então, ela não vai ser presa. O Stranges se declara culpado dos crimes com a sentença de 5 anos também, mais o tempo que ele já havia cumprido, que foi cerca de 4 meses também. Mas ele não teve a liberdade condicional porque não pagaram para ele. Sem condições de disposições extras para ajudar os outros. Ele nunca foi acusado de enganar a mãe de Sarma. Bem, aqui é um resuminho do que ela ficou devendo. Vendas sobre imposto, né? O imposto sobre vendas no estado de Nova York. Imposto pessoal dela, o imposto do restaurante dela ao estado de Nova York, o Jeffrey, que era o investidor, a mãe dela, grandes investidores, os pequenos investidores e outros. O total de débito foi de 6 milhões e 140. Segundo ela, foi tudo isso que o Anthony tirou dela. Sarma voltou a morar em Nova York. Em 2019, houve outra publicação muito escandalosa dela, mensagens pornográficas trocadas com seu advogado Jeff Lichtman, que era um cara casado, divulgado nos jornais americanos. Ela volta a ser o centro das atenções e ela fala que ele tinha um cheiro muito gostoso e isso atraiu ela. Bem, passado isso, agora ela tá aí sobre os holofotes do documentário da Netflix.
e trabalhando em pequenos restaurantes como... E nem é chefe de cozinha, gente, é uma prestadora de serviço. Então, se você gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Valeu!